Estas romarias e procissões alcançaram um curioso patamar em que o sagrado e o profano caminham juntos. Se por um lado há a celebração religiosa, raro é o caso em que os bailaricos não têm um lugar de grande destaque. Para nos falar sobre estas datas, temos hoje em estúdio o Frei Francisco Sales Diniz, diretor da Obra Católica para as Migrações, e um dado importantíssimo, açoriano. Sou açoriano, sim, exatamente. Seja muito bem-vindo ao Nós. Disse-me que era da Ilha Terceira e há pouco falávamos da Ilha Terceira como uma ilha de grande festa. Portanto, é o tema certo para conversarmos aqui. Sim, é verdade. Ele tem toda esta cultura da festa. Parece que fica na massa do sangue, circula nas veias dos terceirenses, particularmente. Até costumam dizer lá nos Açores que os Açores são 8 ilhas e um parque de diversões, que é a nossa ilha. E, de facto, toda a vida da ilha funcionam ao ritmo das festas. E qual é a importância destas celebrações, mais especificamente, que acontecem agora? Estas romarias, estas procissões? Bom, eu penso que as romarias são um pouco o centro anual de todas as comunidades pelo nosso país. Sim. Muito ligadas ao religioso, essencialmente ao religioso. Todas as romarias têm origem num fenómeno religioso e, particularmente, foram tendo uma grande projeção mais devido à imigração. Portanto, os imigrantes que saíram de Portugal, que depois voltavam em visita de saudade, muitas vezes, depois, nas suas dificuldades, faziam as suas promessas aos santos patronos das suas terras, das suas aldeias. As aldeias, as paróquias faziam as festas já, mas as festas foram crescendo, digamos assim, um pouco à sombra dos imigrantes. Sim. Porque os próprios imigrantes vinham, promoviam as festas e, para além da festa religiosa, digamos assim, faziam-se os bailaricos, faziam-se as festas, portanto, tradicionalmente, quase sempre no terreiro, no largo da igreja, ou da ermida, ou da capela. Mas depois, com a vinda dos imigrantes e havendo muito mais dinheiro, alguns imigrantes assumiam, digamos, a organização da própria festa e já começavam a contratar mais conjuntos, mais cantores, etc. E então as festas foram-se, digamos, alargando e expandindo. E ganhando outras dimensões. Ganhando outras dimensões. E também era um dos momentos fundamentais onde as populações locais, e não só, aproveitavam para fazer o comércio. Portanto, daí as feiras, que funcionam muito também à volta das festas e das romarias. Há algumas festas e romarias que duram quase um mês, onde existe sempre uma grande feira onde as pessoas faziam o comércio. Portanto, as festas e romarias, lá em toda a dimensão, digamos, religiosa, têm uma dimensão social e tem esta dimensão também comercial, portanto, da economia da região onde ela se realiza. Também há outra coisa interessante, é que hoje já não é assim tanto, mas noutras épocas a cultura era completamente diferente e também era nas festas, nas romarias, que os homens arranjavam as namoradas, não é? As raparigas, porque hoje sai-se para o café, vai-se ao cinema, as pessoas encontram-se, socializam de uma forma diferente, menos noutros tempos era sempre assim, ia-se à missa, ia-se à festa, depois nos bailaricos, aí é que aconteceu os namoricos. Mas ainda hoje os bailaricos promovem muitas danças a dois. Sim, isso não quer dizer que não existam namoros. Portanto, mas noutras épocas, portanto, era praticamente, ou quase essencialmente, à volta das festas, digamos assim, que surgiam os namoros, que as pessoas se iam conhecendo, se iam aproximando. E porquê é que se concentram neste mês de agosto? Bom, concentram-se nesse mês de agosto, não é só no mês de agosto, normalmente nos meses de verão, o mês de agosto, portanto, existem muito mais festas, uma grande concentração, também muito ligada à questão da imigração, porque é o mês em que os imigrantes vinham cá. Hoje até as coisas estão-se a alterar e algumas romarias, portanto, já começam a tentar mudar, porque em alguns países, como por exemplo a Suíça, o ano começa já no princípio de agosto. Portanto, antes a escola começava em setembro, outubro, agora já começa no início de agosto. Portanto, está-se a passar o tempo de férias mais para o mês de julho e às vezes já em junho. Portanto, então obriga a esta adaptação. Sim, porque a própria Igreja teve necessidade de fazer as celebrações dos santos, não é no dia litúrgico em que celebra o santo, mas fazer as festas, digamos, dos patronos sempre no verão, porque é quando as pessoas estão. E porque também é a nível, digamos assim, económico para as próprias comunidades cristãs, para as paróquias, é uma mais-valia e é o que tem ajudado a aguentar muitas comunidades a funcionar. Sim. Portanto, é com esta vinda dos imigrantes e a participação nas festas. Esta renovação. Já vamos continuar a falar sobre
sobre isso. Ainda não passou um século desde as aparições de Fátima, mas esta localidade do país é o maior epicentro religioso nacional. Todos os anos, milhares de pessoas rumam ao santuário para cumprir promessas e manifestar a sua fé. No meio das gentes surgem muitos imigrantes. Conheça a história de um desses peregrinos.